Bom dia. Você crê em milagres? Eu creio. Você crê? Se você crê, você está no lugar certo, porque milagres serão gerados na sua vida. Eu profetizo isto em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina, e aqui a gente fazendo uma compreensão da palavra, a Bíblia diz que as nossas palavras determinam o nosso futuro. Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente tem. A Bíblia diz que há um milagre na sua boca. Claro que eu fiz agora uma interpretação real dos ensinos bíblicos. Salomão, o homem mais sábio, ele diz assim: morte e vida estão no poder da palavra. Aquilo que você fala, você come do fruto. Jesus, em Marcos 11:23, ele nos ensina: tudo aquilo que o homem disser, aquilo que ele diz, é aquilo que ele terá. Então, eu profetizo bênção sobre a sua vida. Eu profetizo que hoje, o dia de hoje, será um dia especial. Eu declaro que por onde você passar, haverá a presença de Deus. Anjos te guardando, anjos te acompanhando na entrada e na saída. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que o mal não chega até a tua casa. Que a tua casa está protegida, os teus filhos, o seu esposo, a sua esposa, a sua família, os seus pais. Eu profetizo a proteção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. E claro que eu profetizo com fé e crendo que Deus vai fazer o sobrenatural. Enquanto que eu falo contigo, me veio à memória aqui a história de um homem muito terrível. Esse homem, ele era um homem muito mau. Um homem que nunca existiu outro homem tão ruim como esse homem. E é justamente sobre essa pessoa que nós vamos falar daqui a pouco. E você vai compreender o que acontece com influências na vida de uma pessoa. Esse homem, ele era o homem mais ruim da sua época. Mas antes para a gente poder organizar o nosso encontro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no nosso canal? Então, clica aqui embaixo em inscrever-se. Fazendo assim, você vai fazer parte do meu grupo de oração. Tem um grupo que eu oro por eles, que eu intercedo, que eu clamo aos céus. E tenho certeza que as bênçãos de Deus vêm sobre todas as pessoas que estão vinculadas conosco. É interessante a questão da associação. Você tem que se associar com pessoas boas. Você tem que ter vínculo com pessoas boas. Você tem que estar perto de pessoas boas. Há um pensamento que é muito interessante, que ele diz assim: a unção que eu respeito é essa que eu possuo. É aquilo que você quer, onde você se aproxima, é aquilo que você atrai para a sua vida. Então você tem que se associar com pessoas boas. E esse canal é só de pessoas boas. Então clica aqui, porque você vai fazer parte do meu grupo de oração. Há um homem chamado Manassés. Esse homem, a Bíblia diz que ele era terrível. Um dos piores homens que a Bíblia já registrou. Manassés é filho de Ezequias, um excelente rei. Ezequias morre e Manassés começa a reinar o reino de Judá aos 12 anos. Eu acredito que através de influências nessa adolescência ou pré-adolescência, Manassés começa a reinar e ele se perverte. Ele se transforma em um homem terrível, ruim, mau. Tudo aquilo que era de Deus, ele excluiu. Tudo aquilo que era voltado para Deus, ele afastou da vida dele. Ele tirou a adoração, ele tirou os cultos ao Senhor. Ele foi afastando a nação de Judá dos caminhos de Deus. A Bíblia diz que esse homem era terrível, como nunca aconteceu na história de Israel e de Judá. Nunca. Ele era tão ruim que ele tirou a adoração a Deus e instituiu, olha isso, a necromancia, que é uma adoração a morto. É você cultuar morto, falar com morto. Isso, a Bíblia diz que é coisa abominável aos olhos de Deus.
também instituiu a feitiçaria, a idolatria. Ele começou a perverter todo o caminho do povo de Deus. Esse homem chamado Manassés, esse rei, ele era tão ruim, mas tão ruim, que a Bíblia diz que Jerusalém ficou inundada de sangue, do início ao fim. Ele matava inocentes, ele tinha prazer em mortes. Esse homem, a perversidade de Manassés era tão grande, que ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos a um espírito maligno chamado Moloque. Ele adorava a esse espírito, a esse demônio, e sacrificava os seus filhos em adoração. Olha o nível de perversidade de Manassés. Algo acontece. Deus entra e traz um juízo sobre a vida de Manassés. Deus faz com que Manassés perca o seu reinado. É levado cativo. A Bíblia nos ensina que foi passado um anzol no nariz de Manassés. Acorrentaram aos seus braços, as suas pernas. Foi humilhado e foi levado cativo como escravo. Chegando na Babilônia, esse rei perverso, que matava inocentes, ele se lembra de Deus. Ele volta os seus pensamentos para Deus. Ele lembra dos ensinamentos do seu pai, Ezequias. Ele lembra dos ensinamentos dos sacerdotes. Ele começa a fazer um paralelo de vida e ele se arrepende. Ele clama a Deus. Aqui entra algo extraordinário, que é o amor de Deus sobre a nossa vida. Ezequias, ele se arrepende e clama a Deus. Quando ele se arrepende e clama, Deus, ele não suporta um coração aquebrantado. Deus não suporta um homem que clama. Mesmo falho, mesmo errante, como ele estava, agora ele arrependido, chorando e pedindo a Deus. Deus, então, envia o escape. Deus tira de uma maneira sobrenatural Manassés do cativeiro. Retorna Manassés ao poder de Judá. E agora que ele está em Judá, como um homem transformado, um novo ser, ele começa a fazer uma reforma, desfazendo todo o mal que ele havia feito. Ele começa a tirar os portes ídolos, ele afasta a feitiçaria, ele afasta a necromancia, ele agora começa a servir a Deus. E Deus dá uma vida longa a Manassés por causa de um encontro que ele teve com Deus, por causa de uma conversão de pensamentos. O que eu quero pensar com vocês? Me desculpe. O que eu quero pensar com vocês? O amor de Deus por você é tão grande, é tão grande. Claro que Deus não quer o mal de ninguém. Mas o amor de Deus por você é tão grande, é tão maravilhoso, é tão especial, que independentemente daquilo que você fez até hoje, Deus quer te perdoar. Deus quer lançar os teus pecados no mar do esquecimento. Deus quer pegar os teus pecados e jogar para trás de ti. Deus quer pegar todas as tuas transgressões e jogar em um lugar que Ele não lembra mais. A Bíblia chama de mar do esquecimento. Não é simplesmente camuflar, tampar. Não, é lança e acaba. Quando o homem se arrepende, Deus perdoa. Observe Manassés. Nasceu numa família rica, uma família influente, era príncipe, seu pai um bom homem, um bom rei, um bom servo de Deus. Mas quando Ezequias morre, Manassés foi influenciado pelos amigos, os parentes ruins, ele foi influenciado por amigos invejosos e ele perverte o seu caminho. Quantas pessoas você já viu isso acontecer? Pessoas que nascem numa família boa, numa família onde o pai é um bom homem, trabalhador, honesto, e o filho, por influências ruins, ele vai andando por caminhos também ruins. Deus, ele quer transformar isso. Deus quer mudar esse quadro. Deus quer mudar.
Deus, ele entra ao nosso favor e nos perdoa sempre, sempre. Não importa o que você fez, não importa o que o seu marido fez, a sua esposa fez. Se você agora se arrepender, se você falar de Jesus para esta pessoa que está andando por um caminho ruim, ele se arrepende. Ele se arrepende com toda certeza, com toda certeza. Deus perdoa, Deus perdoa. Me trago à memória uma situação onde Jesus, ele fala sobre o amor dele, onde Jesus fala sobre a graça dele. Por muitas vezes eu tenho falado isso, mas é interessante, é muito edificante. Jesus, ele fala sobre um fazendeiro. Me dá 2 minutinhos. Jesus, ele fala sobre um fazendeiro. E ele diz assim: havia um fazendeiro que foi numa praça. E chegando naquela praça, às 6 horas da manhã, o fazendeiro falou ao trabalhador: trabalhador, trabalha para mim na minha fazenda, eu vou te dar R$200 pelo seu dia de trabalho. O trabalhador levantou e foi trabalhar na fazenda do fazendeiro, 6 horas da manhã. 9 horas, o fazendeiro foi na praça, encontrou um outro trabalhador e chamou o trabalhador para trabalhar na fazenda dele. Às 9, depois o fazendeiro foi na mesma praça às 12, o mesmo fazendeiro foi na mesma praça às 13 e depois às 15 horas. Todas as vezes que o fazendeiro foi à praça, ele levou um trabalhador para trabalhar na fazenda dele. 6 horas, a sirene toca, fizeram uma fila para receber o seu pagamento e o que trabalhou pouco, chegou 5 horas da tarde. O fazendeiro pegou os R$200 e pagou para ele. Trabalhou 1 hora e recebeu R$200. Aquele que chegou cedo, 6 horas da manhã, pensou: bem, se esse não fez nada, recebeu R$200, eu que trabalhei o dia inteiro, eu que me esforcei o dia inteiro, sol a sol, a fadiga do dia, eu vou receber bem mais. Quando chegou na vez deste, o fazendeiro deu R$200. Ele ficou indignado. Ele brigou com o fazendeiro, falou que isso era injusto. O fazendeiro: injusto? Por que é injusto? Eu trabalhei o dia inteiro, de sol a sol, olha as minhas mãos, olha o quanto que eu produzi. Aquele não fez nada, chegou, foi ali, acabou o horário, recebeu 200. Eu trabalhei o dia inteiro, produzi muito, vou receber o mesmo tanto? Isso está errado. O fazendeiro ficou indignado, deu uma bronca nele e disse: quem é você para questionar a minha bondade? Qual foi o meu acordo com você? Aí o trabalhador disse: R$200 pelo dia. O fazendeiro: então está aqui o seu dinheiro, sai da minha fazenda, porque o meu acordo com você eu fiz. Você está me questionando só porque eu fui bom com aquele que não merecia, aquele que não fez nada, aquele que não trabalhou, mas eu quis dar a ele por bondade, por querer abençoá-lo. Você está questionando a minha bondade? O dinheiro é meu, eu faço como eu quero. Jesus, ele está falando sobre salvação. Algumas pessoas são chamadas para ele desde o berço, servem a Jesus desde a sua tenra infância, nunca fizeram nada de errado, trabalham a vida inteira para Jesus, são homens de Deus, mulheres de Deus. Quando elas chegam no final da vida, elas recebem o galardão e a vida eterna. Vão estar com Jesus para o resto da sua vida. Algumas pessoas são chamadas para Jesus já no final de vida. Outros aos 30, outros aos 40, alguns aos 70 anos, 80 anos. Já no final de vida, Jesus faz um convite, elas vão para Jesus e vão para o mesmo lugar e recebem o mesmo galardão e têm a mesma vida eterna. Jesus fala sobre a misericórdia dele. Deus teve misericórdia de Manassés e restituiu, porque ele se arrependeu. É uma palavra para você pensar e ter um dia abençoado, abençoadíssimo. Vamos fazer uma leitura? Vamos? Vamos juntos agora fazer uma leitura especial do Salmo 121.
Você já se inscreveu? Então se inscreve, aperta aí, inscrever-se, porque você vai fazer parte da minha família de oração, tá bom? E o que você quer hoje? Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Eu quero que você escreva, quero que você fale com Deus agora e faça o seu pedido aos céus, porque nós vamos orar o Salmo de número 121. Depois eu vou abençoar sua vida de uma maneira extraordinária. E lembrando que em agosto, nós já estamos acabando o mês de julho, em agosto nós vamos começar uma campanha aqui, uma campanha forte, uma campanha que vai mudar sua vida. Em agosto, iniciaremos uma poderosa campanha, às 6h23. Então fica conosco, tá bom? Já escreve aí, já faz o seu pedido daquilo que você quer. Enquanto que eu vou lendo o Salmo, você vai escrevendo, falando para Deus o que você quer receber. Deixa eu ler o Salmo aqui, o Salmo de número 121. Ele diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Nós vamos orar por você, pela sua causa, orar pelo seu esposo, orar pelos teus pais. Vamos orar para que Deus mude a sua vida. Nós vamos orar por portas abertas, por prosperidade. Eu quero, meu irmão, que você prospere muito. Eu quero que você prospere, que você tenha bastante recursos e que você possa ajudar muitas pessoas. Eu sei que você tem um coração bom, eu sei que você quer ajudar pessoas. Nós vamos orar para que o céu se abra sobre a sua vida e você adquira muitas riquezas, e que você comece a administrar essas riquezas para fazer o bem, para ajudar as pessoas, ajudar os seus parentes, ajudar os seus amigos, ajudar o reino de Deus. Eu quero que você prospere, que você tenha bastante paz, alegria de viver. Nós vamos orar, faz o seu pedido aí de oração, Amém? Vamos orar aqui. Pai, é pelo poder que é no nome de Jesus que eu quero apresentar cada pessoa, cada amigo, cada irmão, Deus, cada ovelha que está aqui agora. Eu te peço, Deus, que a tua boa mão esteja sobre a vida deles. Eu te peço que todo mal caia por terra. Deus, toda palavra que foi dita, toda palavra maldita, toda palavra de difamação caia por terra. Senhor, todas as maldições lançadas sobre a vida do meu irmão, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Toda força maligna que veio para trazer um dia ruim, para trazer prejuízo, desastres, incêndios, desfalques, todo espírito maligno que veio para trazer roubos e furtos, acidentes, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, toda seta e declaro sobre a vida do meu irmão paz, alegria. Deus, eu profetizo a prosperidade. Eu profetizo riquezas ocultas. Deus, abre a mente dessa pessoa. Dê a ela, Deus, um milagre criativo. Que ela comece a ver, Deus, as oportunidades. Pai, é pelo poder que é no nome de Jesus. E afasta toda influência maligna, toda influência do mal, todo conselho ruim. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus. Quando eu orava aqui agora, eu fiquei
da minha mente a história de Manassés, que eu acabei de dizer, sobre a influência de Manassés, influência de pessoas invejosas, pessoas que trouxeram conselhos ruins para um rei que começou a reinar na sua adolescência. E ele se perverteu por causa da inveja, por causa de pensamentos ruins que lançaram sobre a mente dele. Eu quero falar para você, meu irmão, tome muito cuidado com os conselhos. A sua melhor opção, ou uma das melhores opções da sua vida, foi fazer o que você está fazendo agora, começando o dia em oração, ouvindo uma palavra de Deus, lendo a Bíblia, adorando aos céus. Foi a sua melhor opção. E durante o dia, peça a Deus para guardar a sua mente, para que nenhum pensamento ruim entre na sua mente. Peça para Deus guardar, para Deus colocar o capacete da salvação, que a todo momento você possa estar pensando naquilo que vem do alto, do Pai das luzes, do Senhor. Amém? Amém? Escreve aqui embaixo, amém, amém. Amanhã, 6h23, estaremos aqui no mesmo horário. Hoje eu falei de um homem ruim e que teve um final bom. Não importa como começa, o importante é como termina. Ele começou ruim, começou mal, começou fazendo o que não deveria, mas ele teve um encontro com Deus e teve uma vida abençoada por causa disso. Amanhã estarei falando de um homem bom, e você tem que estar comigo para você entender o que aconteceu com esse homem bom. Deus abençoe a sua vida, te amo muito, fico muito honrado de você estar conosco. Deus te abençoe. Um grande abraço. Paz.